Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu vou começar essa edição com uma notícia de economia. A produção e a venda de motocicletas cresceram em outubro. Confira os detalhes nessa reportagem. O levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas apontou que o Polo Industrial de Manaus produziu em outubro mais de 137 mil motos. A produção é 26,6% maior do que a registrada no mesmo mês do ano passado, quando foram fabricadas 108 mil unidades. A associação destaca que esse é o terceiro melhor resultado do ano. A produção caiu após os 2 meses com maior fabricação de 2022, agosto e setembro. Em nota, a Abraciclo afirmou que a indústria segue em expansão e mantém o ritmo de crescimento para atender aos consumidores. Ela apontou ainda que a alta no preço dos combustíveis pode levar mais pessoas a optarem por moto, por ser um modo de deslocamento mais econômico. De janeiro a outubro, foram produzidas 1.198.000 motocicletas no Polo de Manaus, uma alta de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. No varejo, foram negociadas 120.273 motocicletas em outubro, uma alta de 24% em relação a outubro do ano passado, quando 97 mil unidades foram licenciadas. A média diária de vendas no mês foi de 6 mil unidades. E ainda falando de economia, o setor de serviços cresceu em setembro e registrou o patamar mais alto da série histórica. Em setembro, o setor de serviços registrou variação de 0,9%. De acordo com o IBGE, esse é o quinto resultado positivo seguido, com um ganho acumulado de 4,9% no período. O crescimento no acumulado do ano foi de 8,6% na comparação com o mesmo período de 2021. Em 12 meses, o avanço passou para 8,9% em setembro. O setor de turismo cresceu 0,4% na passagem de agosto para setembro, terceiro resultado positivo seguido, acumulando ganho de 3,2% no período. Já o volume de transporte de passageiros cresceu 1,6% em setembro, após queda de 0,5% em agosto. No mês, 19 das 27 unidades da federação registraram resultado positivo no volume de vendas do setor, na comparação com agosto. Os impactos mais importantes vieram do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Em contrapartida, o Paraná exerceu a principal influência negativa, seguido por Pernambuco e Minas Gerais. E uma pesquisa do IBGE apontou que no Brasil os brancos ganham salários 40% maiores que os negros. E entre os desempregados, os negros também são os mais prejudicados. O levantamento do IBGE indicou que as pessoas brancas têm um rendimento mensal quase 2 vezes maior do que as negras. No ano passado, enquanto a média de brancos recebia cerca de R$ 3.000, os pretos ganhavam R$ 1.700 e pardos R$ 1.800. Na pesquisa, o IBGE também apresentou um balanço do mercado de trabalho em 2021. No quesito desemprego, as pessoas brancas representaram 11,3% dos desocupados, enquanto pretos 16,5% e pardos 16,2%. Em relação à informalidade, 32,7% dos ocupados brancos estavam em cargos informais, enquanto esse índice era de 43,4% entre pretos e 47% entre pardos. Nas regiões Norte e Nordeste, as taxas entre pretos e pardos se aproximavam dos 60%. E eu falo agora de saúde e com um alerta. Segundo um levantamento da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, 1 de cada 3 pessoas pode ter um acúmulo anormal de gordura no fígado. E o grande problema é que isso pode fazer o órgão parar de funcionar. O grande desafio é que esse órgão vital só reclama com sintomas de adoecimento quando já está todo comprometido. Se diagnosticado com cirrose, por exemplo, é tarde demais para se fazer algo que possa reverter a situação. Em tese, a biópsia seria um caminho para mostrar o seu estado antes de a situação ficar ruim de vez.
Mas, na prática, até pelos riscos inerentes ao procedimento, como sangramentos, quem vai se propor a fazer isso? Já a ultrassonografia comum, que tem a vantagem de não ser invasiva, deixa escapar muitos casos que são bem mais complicados do que os seus tons de cinza revelam na tela do monitor. Daí a importância de um exame simples, cujo equipamento lembra o do próprio ultrassom. Na verdade, usa ondas sonoras também, e que surgiu de uns 20 anos para cá. No SUS é oferecido a quem tem hepatite C, mas ainda é pouquíssimo solicitado em outras circunstâncias, apesar de fazer parte há 4 anos do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar e, portanto, ser coberto pelos planos de saúde privados, o que deveria ter facilitado sua popularização, mas infelizmente não. Ou será que alguém já lhe pediu para fazer uma elastografia? O objetivo é ver se o fígado não está ficando endurecido, o que não seria um bom sinal. E dependendo do grau dessa rigidez, o exame aponta se ainda dá para remediar. O Ministério da Saúde adverte: cuidar da sua saúde lhe faz bem. E eu falo agora de habitação. Olha só, o Brasil tem um déficit habitacional de mais de 5 milhões de moradias, de acordo com dados do próprio Ministério de Desenvolvimento. E o deputado federal Davi Soares, do União Brasil de São Paulo, defende a realização de um projeto que garanta aos brasileiros moradia digna como uma das prioridades. Independente se votamos contra, a favor do novo governo, que agora assume 1º de janeiro, os problemas permanecem os mesmos. E o déficit habitacional do nosso país não para de crescer. A Grande São Paulo é um exemplo, como o Rio de Janeiro, exemplos. Uma com 22 milhões de habitantes e outra com seus 10 milhões de habitantes. Ambas não têm para onde crescer mais. O resultado é invasão de áreas, de mananciais, de propriedade privada. Por que a gente não desenvolveu verdadeiramente um projeto habitacional, como se tinha na época do BNH, que não é referência, mas os apartamentos chegavam a 70 metros quadrados e foi se diminuindo. Ora bolas, nós podemos trabalhar nos planos diretores para que as cidades se orientem, seja na verticalização ou seja mesmo por baixo da terra. Enfim, utilizar o potencial da construção do nosso país que está subutilizado. Essa prioridade habitacional deve ser trabalhada com afinco, seja com parcerias, seja na majoração dos projetos da Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, ou sabe-se lá o termo que usará. Mas o que não pode é ficarmos nesse estado de inércia. A população continua a crescer. Você vê claramente no centro de São Paulo ali uma população no estado de mendicância que não se diminui, muito embora o governo municipal advogue que está dando certo, está longe de ter dado certo. Ainda há muita gente nessa situação de vulnerabilidade. A decência, a ordem e o respeito e o conforto devem ser princípios capilares dessa administração, a qual eu desejo sorte, porque dando decência para a população, certamente haverá da população a gratidão. Eu falo agora de notícias internacionais. Um estudo que foi divulgado na COP27 revelou um dado alarmante. Olha só, o ano de 2022 deve bater recorde de emissões de gás carbônico de origem fóssil. As emissões totais deste gás de efeito estufa, o principal causador do aquecimento global, inclusive as procedentes do desmatamento e uso do solo, vão alcançar 40,6 bilhões de toneladas, um pouco abaixo do nível recorde de 2019. Os dados são as primeiras projeções para 2022, feitas pelos cientistas do projeto Global Carbon. Isso significa que, nesse ritmo, restam apenas 50% de chances de evitar que o aquecimento global supere 1,5 grau nos próximos 9 anos, segundo o estudo. Já as emissões de CO2 exclusivamente de origem fóssil aumentarão 1% em relação a 2021, chegando a 36,6 bilhões de toneladas,
um pouco acima dos níveis de 2019. O aumento é motivado principalmente pelo consumo de petróleo e de carvão e a recuperação do tráfego aéreo. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!